Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai me ouvir, né? Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Mas uma coisa é certa. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Eu sou a irmã Ceissa Retróis. Eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Estamos aqui neste canal para falar das maravilhas de Jesus, para falar das grandezas de Deus. Amém? Este canal é um canal de cunho de evangelização, né? É um canal cristão, que traz um único objetivo: o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Então, eu quero cumprimentar do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí dos confins da terra, os irmãos de todos os países que me ouvem, né? Os irmãos da Espanha, da África, da Oceania, os irmãos da Europa, aonde quer que esteja alguém me ouvindo, os nossos irmãos venezuelanos, os nossos irmãos brasileiros. Deus abençoe, proteja, guarde, abençoe sua fé, sua família, você que me ouve dentro do seu carro, no canal ou na guarita, está me ouvindo por meio deste canal. Eu não sei o que você está pensando, mas uma coisa eu te digo: Jesus é a solução. Se você está pensando em tirar sua vida, se você está no presídio, se você está pensando em se separar, não faça isso. Não tome decisões que não cabem a você. Deixa Deus agir na sua vida. Hoje nós vamos falar em decorrência do Dia da Mulher, né? Não foi possível gravar. Quando eu ia gravar já lá pelas 11 horas da noite, aí já tudo preparado, estudo bem preparado, a internet não conseguiu pegar, de jeito nenhum, só Deus na causa. Mas se você orar, a irmã Ceissa vai ser abençoada, porque isso é uma coisa espiritual, não é uma coisa natural não, certo? O inimigo, ele não faz o bem, ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele não quer que nós façamos o bem. E quando eu estou dentro do seu lar, no seu carro, na sua empresa, até no hospital, num presídio, né? Alguém me ouvindo por meio desse canal, bênção de Deus está chegando na sua casa, amém? Está chegando na sua vida, está chegando na vida de alguém, né? Então, o mal, ele sai, ele corre, ele foge. E ele não quer que eu adentre no seu lar, na sua vida e na sua casa. Então, Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilha, meus irmãos. Fique atento às lives, né? Eu estou procurando colocar uma outra internet para ver se dá tudo certo em nome de Jesus, né? Para gravar todos os dias que for possível. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia, abra em 1 Samuel, no capítulo 1, louvado seja Deus, e no versículo 5, ou no versículo 5 mesmo, a partir do verso 5. 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Que às vezes as pessoas não têm tempo para estar, louvado seja Deus, o celular tá brincando comigo. Só Jesus na causa. Então vamos lá. Você do interior do Amazonas, você que está no Acre, em Rondônia, nossas irmãs, a nossa irmã Érica, a nossas irmã Maria da Graça lá em Roraima, a minha irmã Maria da Graça lá em Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. Todos os nossos irmãos, nossa irmã Deusarina, vamos orar para a nossa irmã Deusarina, que ela fez uma cirurgia de vista, né? Está se recuperando. Todos os nossos irmãos, nossa irmã Marli Guedes, os nossos irmãos que pedem jejum e oração. Não lembro o nome de todos, hein? Mas está aqui, ó, caderninho de oração. Para onde eu vou, eu levo, né, os nomes das pessoas. É para a igreja, é para
para todos os lugares, é de manhã, porque eu tenho um compromisso de orar por você, mas você precisa orar por mim também. Eu necessito das suas orações. Juntos somos mais fortes, porque Jesus se agrada da nossa união. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 5 diz assim: Porém a Ana dava uma parte. Vamos ler o 4 para você entender melhor. Sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Ana era uma mulher estéril, né? E a sua rival excessivamente procurava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, né? Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ana, né? Chorava e não comia porque era estéril, não tinha filho. E via a outra mulher, porque naquela época era permitido, né? Naquela época era permitido o homem ter mais de uma mulher, mas só você já viu aí que eu falo sobre o casamento, só era se o Senhor permitisse. Ele não podia sair pegando qualquer mulher como fazem hoje, né? Fazendo da vontade deles, escolher e não ter a permissão de Deus e casar e pegar para eles, não. E tem mais, a mulher não trabalhava fora não, hein? Para se sustentar. Você tá me ouvindo, né, irmão? A mulher não trabalhava fora para se sustentar. Ela só cuidava da casa do marido e dos seus filhos. Se o homem tivesse 1000 mulheres, entre concubinas e mulheres, concubina era amantes, ele tinha que sustentar todas. Não é como hoje, que você põe a comida dentro de casa, ela põe a geladeira, ela põe o fogão, ela põe... Não é como hoje não, hein? A mulher nem trabalhava na sua menstruação, não fazia nada. Ela estava de resguardo quando estava menstruada. Então, meus irmãos, como é que hoje você quer ter 2 mulheres e não sustenta nenhuma? E demais. Então, Elcana, seu marido, lhe disse... Ela não comia, né? Ela estava triste. Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele tratava muito bem a Ana, né? Muito bem, ele tratava ela como excelência, mas ela era a mulher da sua vida. Mas ela não tinha filho, ela não tinha alegria de carregar um filho nos seus ombros ou nos seus braços. Agora vamos ver aqui, no capítulo 15. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filha de Belial é as que se perdem ao vinho, né? As que bebem para se embriagar. Porque da muita dos meus cuidados, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela se derramava diante de Deus por um filho. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela já tinha recebido a bênção, porque o clamor dela chegou até a Deus, e o profeta o abençoou. E ela já naquela hora que veio a graça de Deus, já dentro dela, pela resposta, né, do que ela tinha enviado para Deus, ela já tinha uma certeza dentro dela.
Porque quando saiu toda a amargura, todo o mal, a bênção já estava sobre a vida dela. A petição dela já tinha chegado até o Senhor. E levantaram-se de madrugada, né? Eucana, sua mulher, e a sua outra mulher, né? Penina, com os filhos e as filhas. E Ana, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Lindo, né? Maravilhoso. Muito bom. O que venho falar neste dia é sobre, né, a esterilidade de uma mulher. É o Dia das Mães. No passado, o prazer de uma mulher era ser mãe. Todas as mulheres que não tinham filhos, elas eram discriminadas, elas eram destratadas, elas eram rejeitadas pelo fato de ser estéril. Esterilidade era uma maldição. Dentro da palavra de Deus, era uma maldição. O Senhor, quando queria castigar uma terra, as plantas não davam frutos, os animais não davam filhos, não filhavam, né? não engravidavam também, e as mulheres muito menos. Amém? Então, nós vimos o exemplo de Sara. Sara também era uma mulher estéril, porque não gerava filhos e passava grandes amarguras. Sara ficou até 100 anos. Cadê? Aqui em Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concedeu Sara e deu à luz a um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Gênesis 21, primeiro e segundo, né? E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou a Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos. Abraão já tinha perdido também o seu tempo de produtividade, né? De produzir filhos. Já tinha entrado, louvado seja Deus, na antropausa. Sara, louvado seja Deus, na idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivos para rir. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Para você ver. Então, eles receberam a promessa de Deus, porque buscaram diante do Senhor esta bênção, né? Isaque orou, segundo a palavra de Deus. As Bíblias, elas mudam, né? 25 anos por Isaque. Por quê? Porque quando o anjo visitou a Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Abraão gerou esse filho, quando Isaque nasceu, ele tinha 100 anos de idade. Tinha 100 anos de idade. Então, foram 25 anos que Abraão orou por esse filho. Aí é onde que eu quero chegar. A quantas famílias que não têm filho? A quantas mulheres que, quando engravidam, fazem o aborto? Existem milhares de mulheres no mundo que querem ser mãe porque é uma honra,
é um privilégio, é uma graça. E você matando, tomando, né, contraceptivos para não ter filho, nunca teve um filho e toma anticoncepcional, faz tudo porque não quer ser mãe, porque não quer que o seu corpo envelheça, porque não quer, louvado seja Deus, ter o trabalho de cuidar de uma criança. Há quantas mulheres que cuidam de um cachorro, de um gato, de um animal? Há quantos casais? Porque não querem ter filhos. Porque não querem gerar filhos. Gastam horrores de dinheiro cuidando de animais, ao invés de ter um filho e cuidar de um filho. Quando chega na velhice, estão aí sozinhos, abandonados, sem ter ninguém para cuidar. Tem muitos que juntam riqueza e deixam para um animal, ou deixam os parentes brigando, porque nunca quiseram gerar filhos, ter filhos para deixar aquilo. Que lucro tem o homem, que prazer tem o homem viver muitos anos neste mundo e não gerar filhos. Uma vez eu falei isso para um chefe meu. E olha que ele é um dono de uma empresa conceituada no Brasil, é uma empresa estrangeira, né? Mas é conceituada no Brasil, tem muito dinheiro, herdeiro de uma grande riqueza. E eu tinha uma certa liberdade de conversar com ele. E ele estava falando com um amigo dele e disse que não tinha filho, que não queria ter filhos. E ele falou: a derrota de todo homem é viver muito nesta terra e não gerar um filho, juntar muita riqueza e não gerar um filho para deixá-lo. E aí, meus irmãos, eu disse: isso é verdade. O senhor vai querer ter filho quando tiver muito velho, o senhor não vai conhecer as gerações da sua descendência. Até ficou bravo comigo, mas depois pensou e começou a se projetar para ter filhos. E graças a Deus que conseguiu. Mas há quantos que têm a mente tapada com respeito a isso? Eu conheço pessoas que trabalhou muito e hoje vive abandonado porque irmã não vai cuidar de você na velhice, não. Quando você morrer, se você tiver uma riqueza, vão brigar pela sua riqueza. Se você não tiver filho, se você não tiver filhas. Mas cuidar. E agora a conta que nós vamos prestar diante de Deus. Já pensou eu cuidar de um cachorro, eu cuidar de um gato, mas não querer cuidar de um filho? Sou eu, por acaso, uma cadela? Sou eu, por acaso, uma gata, um animal irracional? Que não vou gerar filho, gero gato, gero cachorro, gero sei lá o quê? Tem pessoas que cuidam de cobra, mas não querem gerar filhos. Tem outros que até contratam barriga de aluguel para chegar a ser pai, para chegar a ser mãe. E a conta que nós vamos prestar diante de Deus. E aqueles que matam as crianças nos seus ventres, né? Isso é um grande pecado que cometemos. Você sabia que as famílias mais bem-aventuradas, as famílias mais ricas da terra, são aquelas que mais têm filhos? Agora, tem os pais que são negligentes, né? Que geram um monte de filhos e não vão cuidar dos seus filhos. O dinheiro que ganha
ainda vai beber cachaça. Só quer fazer filho beber cachaça, usar droga. Gastar toda a renda, os filhos se corrompem. Os filhos se perdem, porque nem ele tem autoridade. Os homens do passado não viviam embriagados dentro do seu lar, da sua casa, não. Não davam mau exemplo. As mulheres do passado não andavam seminuas, não vestiam suas filhas como prostituta, como nós vimos hoje. As mães vestem suas filhas como prostituta, ainda sendo criança. Porque quando a criança anda mostrando as suas vergonhas, ela está se vestindo como uma prostituta. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo físico está preparado para um homem que Deus vai preparar. Não é para o mundo inteiro ver, não. Principalmente as crianças, violando a inocência das crianças. Fazendo com que os homens já desejam as crianças. Muitos casos de pedofilia, muitos casos de estupro acontecem por causa da negligência da mãe e do pai. Porque não se dão a vergonha. Mostram o corpo das suas crianças já, crianças pequenas, se expondo à sensualidade, com suas roupas indecentes. Que mãe é essa? Você não é mãe. Existe uma história também, um absurdo da vida, que a mãe deixa a filha fazer tudo o que quer. É uma história de uma mãe amiga. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você está sendo amiga da sua filha, se você está sendo amigo de seu filho, dos seus filhos precisam de pai, precisam de mãe. Porque mãe é diferente de amigo. Pai é diferente de amigo. Amigo é amigo e pai e mãe é pai. Quando Jesus voltar, você vai dar conta de se você é pai ou se você é amigo. Se você é mãe ou se você é amiga. Amiga dá o que não presta? Não. Amiga permite com aquilo que a gente sabe que é pecado? Não. Seu filho e sua filha precisa de um pai e de uma mãe, se você está sendo amigo ou amiga dele. É disso que ele e ela precisa. Depois, você vai querer, você que não tem filho, que não quer gerar filhos, que não quer ter filhos porque não quer ter trabalho. Quem vai cuidar de você na velhice? Ah, irmã, mas tem tantos filhos cruéis. Mas pelo menos você não escolheu viver essa crueldade. Há quantas pessoas que já morreram por causa da sua herança? Que foram mortos pelo empregado, pelo parente, porque nem sabem que foram envenenados, que foi isso, que foi aquilo. Vamos pensar, vamos parar para pensar, porque há quantas mães do mundo querendo adotar um filho, querendo gerar um filho e você impedindo, né? Irmã, mas o mundo está perdido. Mas você vai gerar filho para o mundo perdido? Você tem que pensar. Não, eu vou gerar filho para o meu filho ser uma bênção. Irmãos, perdição de filho não é quantidade. Eu tinha 10 irmãos. O meu esposo, acho que tem 16, tinha 16, né? As famílias do passado eram assim.
Eu lembro que aqui em Manaus tinha uma mulher que ela teve 9 filhos, um único não era bandido, que era o caçula. A mãe do Sapeca. Quem é bem antigo em Manaus sabe. Ela teve um filho que não era bandido. E se ela tivesse evitado esse filho, se ela não tivesse tido mais um? A outra teve, eu não lembro quantos filhos foi. E o filho de um estupro, eu já falei isso em um vídeo. Ela foi do Nordeste para São Paulo, foi buscar informação, e o homem disse, eu sei onde é esse lugar, foi pedir informação do estranho, e levou ela onde tinha um terreno baldio, sacou a arma, botou em cima dela, estuprou ela. Ela nunca mais viu esse homem. Nunca mais. E este era o melhor filho da vida dela, ela contando o testemunho. Era o filho que toda mãe queria ter. É um filho que até o dia que ela contou o testemunho, esse filho ainda ajudava ela. E os irmãos dele também. E se ela tivesse deitado fora? E se ela tivesse feito... Ela disse, não fiz o aborto porque não tinha condição. Quando você faz um aborto, você está impedindo que um profeta, que um homem de Deus, que um médico, que um cientista, que alguém de grande valor esteja vindo ao mundo para abençoar a sua vida. Não é? Olha Moisés, se tivessem matado Moisés, se aquela mulher tivesse deixado Moisés com ela até o tempo dele ser morto, ela fez de tudo para que Moisés não fosse morto. O povo de Deus é abençoado. E o homem de Deus e a mulher de Deus, eles fazem de tudo para que a sua descendência venha a ser abençoada. As maiores famílias da terra eram do povo de Deus. Hoje tem umas crentes vaidosas que se casam e ficam anos e anos evitando ter filhos. Evitando ter filhos. Quando vão ter filhos, já estão velhas, já não tem mais nem força de cuidar. Eu fui mãe bem nova. Eu não planejei, mas não pensava como eu penso hoje, né? Mas eu não me arrependo. Eu já estou vendo a minha 3ª geração. E você? Você ainda não viu nem a primeira. E é promessa de Deus. Os nossos olhos contemplar. Eu já carreguei minha filha no colo, carreguei minha neta, carrego minha bisneta. Minhas bisnetas não dá mais para carregar, né? Que já estão grandes, a mais nova tem 5 anos, nem precisa carregar. Mas eu ainda posso conseguir ver a 4ª geração, ver a promessa de Deus na minha vida. Eu vou reclamar porque minhas filhas engravidaram cedo, porque minha neta engravidou cedo? Não, porque elas têm força para cuidar dos filhos, elas têm força, vigor para cuidar da família. E você, depois de velha, vai engravidar, já vai estar doente, qualquer coisa, não aguenta mais cuidar dos filhos, dos netos. Pense na sua situação. Pense na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta hora de oração, meu Pai, eu quero lhe agradecer, meu Deus, pela oportunidade concedida de estar aqui falando das tuas grandezas, da tua maravilha. Eu peço ao Senhor que aonde esta oração estiver entrando, se for uma mulher estéril que estiver ouvindo, abre a madre dela, Senhor, pelo teu poder. Se for uma mulher que esteja evitando, Senhor, a gravidez, meu Deus, liberta o coração dela, a mente dela, do esposo, Senhor, para que eles venham, meu Pai, fazer a tua vontade, meu Deus. Há quantos e quantos, meu Pai, que querem adotar um filho, não conseguem, querem gerar um filho e não conseguem, Senhor. Esta mulher praticando o aborto, esta mulher pensando em ser, meu Deus,
e matar o seu próprio filho, meu Deus, porque ela não tem o Senhor, porque ela não te conhece, meu Pai. Meu Deus, quando nós não te conhecemos, nós agimos dessa forma, mas depois que nós temos o Espírito Santo em nosso coração, a coisa muda, a coisa transforma, meu Pai. Dai um filho para esta pessoa que está pedindo, ajuda pelo teu poder esta mãe, assim como tu ajudaste, meu Pai, Abraão e Sara, assim como o Senhor ajudou, meu Deus, a Ana e a Elcana, Senhor, com o jovem Samuel, meu Deus, com o profeta Samuel, meu Pai. Ajuda pelo teu poder, ajuda minhas filhas, minhas netas, meus netos, Senhor. O sangue de Cristo tem poder, meu Pai. Dai a vitória pelo poder do teu sangue. Confirma a tua bênção em nome de Jesus. Recebe esta oração, recebe em tuas mãos, Senhor, para a sua glória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a equipe do YouTube, abençoa esta pessoa que está me ouvindo. Entra na casa dos inscritos, meu Deus, dá livramento a todos que fazem com que esta oração chegue na casa de alguém, meu Pai. Eu sou grato por este canal, meu Deus, por esta plataforma, pelas pessoas, meu Deus, que trabalham, meu Deus, nesta plataforma. Confirma a tua bênção, abençoa o Brasil, não deixa que haja estéril no nosso país, nem mulheres, nem plantação, nem animais, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o culto do Círculo de Oração nesta noite, segundo dia da campanha. O Deus do impossível, abre a madre desta mulher e dai para ela um filho também, porque tu és o Deus de Sara, o Deus de Ana, meu Pai. Seja com esta pessoa que está pedindo, meu Pai. Lembra-te, Senhor, da irmã Paula, que nós fizemos campanha na casa dela, ela também era estéril, meu Deus, e ela gerou filhos que teve que pagar um médico, meu Pai, para cessar a madre dela, porque era um filho, meu Deus, atrás do outro. Até filho ela tinha adotado, meu Deus, porque era comprovado pela medicina que não podia ter filhos. Então, Senhor, o Deus que eu estou invocando é o mesmo Deus que eu invoquei, meu Deus, na casa da irmã Paula. Abre as madres dessas irmãs para que elas possam contar a bênção neste canal, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor Jesus, e amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos e acompanhe no seu dia, nos seus projetos, no desejo do seu coração que você for fazer hoje, o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus.